Senhores deputados, senhoras deputadas, senhores deputados da Assembleia Legislativas Regionais da Madeira e dos Açores, senhores embaixadores ainda presentes, Sr. Comissário, em nome do PSD, o maior grupo parlamentar na Assembleia da República, gostávamos de saudar oficialmente a sua presença, a intervenção que fez e a possibilidade de fazer este debate. Como saberá, comemoramos este ano o 30º aniversário da adesão de Portugal ao projeto europeu. É um caminho do qual nos orgulhamos, um trajeto que uniu os portugueses, uma oportunidade que transformou o país, na nossa opinião. Passados 30 anos, Portugal é hoje um país mais desenvolvido, é um país mais justo e mais competitivo. Nem todos os partidos se revêem neste caminho, nem todos acreditam da mesma forma nesta Europa, nem todos celebram com o mesmo entusiasmo a nossa participação europeia. Mas a esmagadora maioria dos portugueses revê-se no projeto europeu. Portugal foi quase sempre um parceiro construtivo deste projeto europeu. Foi um protagonista da construção europeia e deixou a sua marca nos mais diversos momentos, nos mais diversos tratados e transformações que a Europa conheceu. Ao contrário de outros, respeitamos e defendemos o papel de guardiã dos tratados que foi dado à Comissão Europeia, como sua principal função. A sua responsabilidade de defesa do interesse comum, mas sobretudo o empenho na preservação dos mais profundos valores europeus. O PSD não tem uma relação oportunista com a Europa, nem com a Comissão Europeia. Do programa da Comissão para 2016, destacamos a preocupação em focar temas e prioridades muito concretas. A mensagem europeia deve ser mesmo assim, simples, direta, clara para as pessoas. A Europa, como espaço privilegiado de coesão e de bem-estar, não pode continuar a ter tantos desempregados, como bem sabe, jovens e menos jovens. É por isso que saudamos a iniciativa anunciada esta semana de tentar combater o facto de existirem 12 milhões de desempregados há mais de um ano na Europa, com um programa semelhante àquele que teve tanto sucesso e que foi promovido para os jovens. Ficamos contentes também com o relançamento deste programa para combater o desemprego jovem. É uma prioridade que nos preocupa e é bom ver a Comissão Juncker a assumi-la como objetivo prioritário. Mas registramos também com particular interesse o destaque que o programa de trabalho da Comissão dá ao mecanismo europeu de garantia de depósitos, parte fundamental do projeto da União Bancária, uma das principais bandeiras do PSD e do anterior governo no debate europeu e que, infelizmente, apesar de ter estado na agenda do último Conselho, nem uma referência na ata final mereceu. É uma derrota para este projeto. Consideramos que a sua concretização é um passo determinante para finalizar a União Bancária, mas é sobretudo importante para proteger os contribuintes europeus. Gostava de perguntar até onde é que a Comissão está disponível para ir, para combater e para conseguir concretizar esta ideia que sabemos tem a oposição de alguns Estados-membros. Vários governos, inclusive o anterior governo português, defenderam também várias propostas para reformar as regras do semestre europeu. Parece essencial esse caminho. Perguntamos também até onde é que a Comissão pretende ir no sentido de proceder a esta reforma. Mas, Sr. Comissário, há outro tema que nos parece importante, que tem a ver com o Plano Juncker. Ao dia de hoje, um plano que foi anunciado com tanta visibilidade e com tanta importância, ao dia de hoje já é possível fazer um primeiro balanço dos projetos, dos montantes alavancados por este importante instrumento europeu? Sr. Comissário, não podia haver um debate hoje aqui sem falarmos de refugiados e das ameaças a Schengen. Estaremos todos de acordo em reconhecer que o problema dos refugiados não é um problema europeu. Os imigrantes e refugiados que chegam diariamente à nossa fronteira são um problema global. Carece de respostas globais que até agora não têm merecido. Da Europa teve resposta, bem como dos Estados-membros, mas esperávamos todos uma resposta mais eficaz, esperávamos todos uma resposta mais efetiva. É hoje claro, não só olhando para o exemplo de Portugal, mas de outros países e de outros Estados-membros, que a estratégia de recolocar refugiados em vários países da Europa não está a funcionar, como também são evidentes e muito preocupantes as ameaças que este problema representam para o espaço Schengen e para a preservação do projeto europeu, porque sem espaço Schengen não há projeto europeu. Consideramos que a solução europeia não pode passar apenas por investir mais dinheiro, mas sim por procurar uma estratégia mais eficaz. É nossa opinião que é fundamental centrar esforços na boa integração dos refugiados que já estão na Europa. Já cá estão. Temos que os tratar bem e tentar integrá-los o mais possível.
Mas é fundamental que a Europa assuma o seu papel decisivo como ator internacional nas negociações de paz e na tentativa de impor a paz nestes países. Há uma ideia também que nos salta à vista. A Europa é o país, e o Sr. Comissário bem sabe isto, o país, peço desculpa, estava agora aqui a cometer o mesmo erro que alguém cometeu esta semana. A Europa é o espaço, é o bloco regional que mais ajuda humanitária proporciona, que mais dinheiro investe, que é mais decisivo nos terrenos de crise, nas zonas de maior conflito, mas nem sempre é reconhecido esse seu papel politicamente. Ou seja, é o que paga mais, mas raramente tem os louros que outros países, investindo menos, conseguem ter. Nós consideramos que esta ajuda humanitária tem que estar ligada à cooperação e ao desenvolvimento. Onde vamos ajudar os refugiados num determinado país, temos que ajudar também estas populações, não só aquelas que são receptoras desses refugiados, mas também a desenvolver a sua qualidade de vida, a sua economia, as suas instituições políticas. E nem sempre esta ajuda surge no mesmo sítio que surge a ajuda humanitária. Parece-se importante, como há pouco falava e muito bem, a Europa muitas vezes financia muitas políticas de desenvolvimento e esquece do essencial, que é a educação. Há muitos países onde a Europa está a financiar projetos relevantes, mas a base de tudo, que é a educação, os estudantes continuam a estudar debaixo das árvores, debaixo dos cajueiros, sem salas de aula, sem papel, sem canetas. E a Europa pode fazer aí a diferença. Sr. Comissário, digo-lhe isto para lhe dizer que não temos dúvidas que o custo para os contribuintes europeus do apoio a um cidadão refugiado é muito menor no seu país de origem do que em qualquer país europeu. É uma frase que não é minha, foi dita pela Comissária e Vice-Presidente da Comissão, Kristalina Georgieva, para representar aquilo que poderia ser o esforço dos europeus a ajudar mais rapidamente no terreno. Sr. Comissário, a este propósito, e já para terminar, temos algumas dúvidas sobre a aplicação da verba anunciada de 3 mil milhões de euros na Turquia. Perguntamos à Comissão, que garantias nos dão ou que conseguem controlar a aplicação deste investimento? Preocupa-nos também, Sr. Comissário, o movimento anti-europeu, o populismo anti-Europa que graça por esses países fora. Preocupa-nos a irresponsabilidade de alguns dirigentes que fazem da Europa o bode expiatório da sua incompetência. Devem servir-nos de alerta também as anunciadas estratégias dos movimentos de extrema-esquerda e de extrema-direita que procuram sabotar o projeto europeu. O que pensa a Comissão Juncker fazer para combater estes fenómenos anti-europeus? Se os cidadãos europeus exigem muito da Europa, Sr. Comissário, se exigem respostas à Europa, é porque acreditam na União Europeia. É porque sabem que o projeto europeu assenta na solidariedade, é porque sabem que a Europa os pode ajudar a ter uma vida melhor. As expectativas em relação à União Europeia são muito altas e por isso a desilusão é sempre maior quando alguma coisa falha. É por isso que nesta fase, que é crucial, a resposta europeia não pode falhar. Ultrapassar esta crise do projeto europeu deve determinar a reconciliação dos cidadãos com a Europa. A Europa das pessoas não é alternativa à Europa do euro. A Europa das pessoas não é alternativa à Europa de Schengen. A cidadania europeia não existe hoje sem o euro, não existe sem Schengen, tal como não existe sem liberdade ou sem mobilidade. Para que estes valores continuem a persistir e a fazer parte do projeto europeu, precisamos de uma Comissão Europeia cada vez mais ativa, mais presente, mas, sobretudo, mais surpreendente. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado.